Oi, hoje a gente vai mergulhar numa jornada por dois mundos que, olha, governam a nossa vida, mas que a gente raramente para pensar em como eles se conectam. De um lado, o mundo da água que a gente vê, do outro, aquele que está escondido bem debaixo dos nossos pés. E tudo começa com uma pergunta que parece bem simples. Alguém já parou para pensar nisso? Chove, a água escorre pela calçada, desce para o bueiro e, puf, sumiu. Mas para onde ela vai de verdade? Pois é, aquele bueiro ali na esquina é só a porta de entrada para um sistema gigantesco, todo interligado. Um sistema que a gente não vê, mas que molda a paisagem e define onde e como a gente vive. E é aqui que começa a nossa exploração do mundo de cima. Não importa onde a gente esteja, tá? Numa cidade grande ou lá no meio do campo, todo mundo vive dentro de uma bacia hidrográfica. Pensa nela como se fosse, sei lá, uma bacia de coleta gigante e natural. Cada pingo de chuva que cai nessa área toda é direcionado para o mesmo lugar, um único rio principal, que vai juntando a água de todos os riozinhos menores no caminho. E o motor por trás disso tudo é a boa e velha gravidade. A chuva cai nos pontos mais altos, que são os chamados divisores de água, tipo as bordas da bacia. Dali, a gravidade faz o trabalho dela, puxando a água para baixo, para dentro dos córregos, depois para os rios menores, até todo mundo se encontrar no rio principal. É um sistema, nossa, de uma simplicidade e de uma força incríveis. Mas e quando a gente resolve interferir nesse sistema? Vamos dar uma olhada num caso real que mostra como a água sempre acha um caminho e às vezes as consequências são bem sérias. Essa é a voz de uma moradora descrevendo o que aconteceu no bairro dela. Isso não foi só uma chuva forte. Foi, na verdade, o resultado de um conflito direto entre o crescimento da cidade e o espaço que, por natureza, pertence à água. Olha só essa comparação. Do lado esquerdo é como a natureza funciona. Os rios têm essa área de escape, sabe? As planícies de inundação. A água vem forte, se espalha ali e tudo bem. Agora, olha o lado direito. É o que acontece quando a gente constrói em cima dessa planície. A gente está literalmente ocupando o espaço que era do rio. E sem ter para onde ir, a água faz o quê? Sobe. E essa ocupação desordenada ainda piorou por outros motivos. O lixo, que entope os bueiros, e o próprio asfalto, que sela o chão e não deixa a água infiltrar no solo. Aí toda a água corre de uma vez para o rio. O ponto central é esse. A enchente não foi só um desastre natural. Foi, e muito, uma consequência das nossas ações. Bom, até agora a gente falou da água que a gente vê. Mas a maior parte da história da água doce do nosso planeta está escondida. Então vamos agora para o mundo de baixo, para ver como essa história continua. Ver isso num gráfico chega a ser chocante. A gente chama de planeta azul, mas só 2,5% de toda a água da Terra é doce. É muito pouco. E agora vem a grande surpresa. Dessa pequena parte de água doce, a maior fatia está congelada, lá nas geleiras. E do que sobra, quase tudo não está nos rios e lagos que a gente vê, e sim debaixo da terra. Pensa bem nesse número, 96%. Isso quer dizer que a esmagadora, a imensa maioria da água doce líquida do planeta está completamente fora da nossa vista, guardada debaixo do chão. E esses reservatórios gigantes invisíveis têm um nome, e a escala deles é uma coisa difícil até de imaginar. A melhor imagem para um aquífero é essa mesmo. Uma esponja gigante, só que feita de rocha e areia. Os espacinhos entre os grãos de rocha vão se enchendo com a água que infiltra da superfície num processo que leva milhares de anos, criando verdadeiros oceanos subterrâneos. Para ter uma noção da escala, vamos olhar para dois dos maiores do mundo que ficam aqui na América do Sul. O Guarani é super famoso pela área imensa que ele ocupa, passando por 4 países. Mas o mais impressionante é o Oter do Chão. Ele tem uma área 3 vezes menor. Mas olha isso, ele guarda quase o dobro do volume de água. A quantidade de água em só um desses aquíferos é um absurdo. Daria para abastecer a população do mundo inteiro por mais de 250 anos. É um recurso de um valor que não dá nem para calcular, escondido bem aqui, debaixo da gente. Certo. Agora vamos juntar as peças. O mundo de cima e o mundo de baixo não são separados. Eles são, na verdade, duas partes de um único sistema que não para nunca. A água que está correndo no rio hoje pode ter sido vapor lá na atmosfera semana passada. E antes disso, pode ter passado centenas de anos debaixo da terra, dentro de um aquífero. É tudo a mesma água, só que em fases diferentes da jornada dela. E esse, talvez, seja o ponto mais importante de toda essa análise. A água da chuva que cai lá na bacia hidrográfica é o que alimenta, o que recarrega os aquíferos.
Se a gente polui a superfície ou se a gente cobre tudo com concreto, a gente impede que a água limpa chegue lá embaixo para reabastecer esses reservatórios que são vitais. A conexão é direta e é muito frágil. No final das contas, tudo faz parte de um sistema de água só. A forma como a gente trata a terra aqui em cima, nas bacias, determina a saúde daqueles oceanos de água doce escondidos lá embaixo. Então a questão que fica é, como proteger os dois lados dessa mesma moeda? O que precisa ser feito para cuidar desses dois mundos que, no fundo, são um só?